serão, ao longo do ano, completamos agora 15 pesquisas sendo apresentadas, 15 pesquisadores que compartilharam o seu conhecimento, e nós prosseguiremos com essas sessões, porque queremos promover a interdisciplinaridade, queremos mostrar a pesquisa que fazemos intramuros, né, nos muros da universidade, cada vez mais mostrar a nossa relevância para a sociedade e na formação das pessoas. Nós hoje teremos 3 pesquisadoras, 3 professoras, mulheres, que atuam na nossa instituição, vão compartilhar as suas pesquisas feitas em diferentes âmbitos. Antes, porém, gostaria de convidar nosso magnífico reitor, que nos homenageia e prestigia com a sua presença, para fazer a sua saudação. Professor Gelson. Bom dia a todos que estão aqui. Uma saudação especial ao professor Everaldo, que conduz esse processo junto à sua pró-reitoria. Saudação à professora Neide, a coordenação da pesquisa, e a todos os pesquisadores que estão aqui e estão nos assistindo. Nós acabamos de fazer um evento, um pouquinho antes de vir aqui, que estávamos ouvindo o professor Antônio Nova, ex-reitor da Universidade de Lisboa, uma das mais antigas do mundo, que falava para nós sobre algumas características da universidade contemporânea. A universidade contemporânea deve propor uma ciência aberta, temos que fazer esse movimento, deve ajudar a sociedade a criar uma cultura científica, portanto não do negacionismo, mas tornar comum a linguagem da ciência no dia a dia, para vivermos melhor também. Bom, quando ele falava isso, eu lembrava da nossa instituição, e havia referido, nessa mesma manhã, para o professor, que nós teríamos o Research Talks, hoje pela manhã, que é exatamente um dos aspectos que nós estamos cumprindo, da ciência aberta. Essa apresentação para a comunidade interna e externa cumpre muito bem, professor Everaldo, essa perspectiva de uma universidade que tem que ter relevância. Como é que a gente tem relevância? Quando nos conhecem também. Quando nos conhecem. Quando que nós temos relevância? Quando conhecem exatamente as pesquisas. E uma segunda abordagem, encerrando, era a frase que eu utilizei hoje de manhã, que aprendi há muito tempo, em tenra idade, que é Timeo hominem unius libre. Temo o homem de um livro só. Ou seja, abertura para toda a gama e todas as possibilidades que a mente pode abarcar. Mesmo que sejamos da história da educação, da filosofia, eu devo olhar outras áreas. Alguém da computação deve olhar outras áreas, não ficarmos focados. Este evento também cumpre mais essa tarefa. Quem está assistindo, eventualmente não é da área, mas com isto amplia a sua própria capacidade de análise. E é isso que a ciência faz. Ela amplia, ela decompõe, ela analisa. A gente não acha todas as respostas, mas a gente entende melhor os problemas. E a ciência tem esse papel. Parabéns a todos. Muito obrigado pela disponibilidade de apresentarem os seus trabalhos, suas pesquisas. E que interessante, as mulheres na ciência, hoje bem representadas por vocês. Bom dia e parabéns. Obrigado, professor. Nosso reconhecimento e agradecimento às suas palavras muito nos estimulam a continuar. Temos a convicção de que estamos no caminho certo. Eu gostaria de aqui apresentar a nossa primeira convidada, a professora Karine Weber, que é da área de Ciências Exatas e Engenharias e vai tratar conosco das suas pesquisas sob o título Ética, Educação e Explicabilidade, navegando pelas fronteiras da inteligência artificial. Rapidamente, gostaria de destacar que a professora Karine Weber é doutora em Ciência da Computação pela École Doctorale Mathématique et Informatique
da Université de Grenoble. Mestre em Ciência da Computação pelo Instituto de Informática da URGS e bacharel em Ciência da Computação pela UX. Atua como professora titular na área do conhecimento de exatas e engenharias, integra o programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, desenvolvendo a área de tecnologias e IA na educação. Atua em cursos de especialização em ciência de dados e engenharia 4.0 e desenvolve projetos de pesquisa nas áreas de machine e deep learning, IA e informática aplicada ao ensino. Muito obrigado, professora. Então, bom dia. Obrigada, professora Everaldo, pela apresentação. Agradeço a presença de todos e também a audiência de quem está assistindo pelo Google Meet. E então vou iniciar a minha fala hoje. Então, o que eu, como pesquisadora da área de inteligência artificial, o que eu trouxe hoje uma linha, né, de pesquisa que nós estamos desenvolvendo e que está inserida, então, nessa grande temática que é a área de IA, e que hoje atravessa todas as áreas do conhecimento e há muita preocupação, né? Como nós vamos lidar, então, com a inserção da IA e a própria, né, muitos benefícios, mas também como lidar com os efeitos colaterais do uso desses dispositivos e dos aplicativos que fazem parte, né, do nosso dia, né? Como viver nesse mundo com IA, como mensurar os seus riscos. Então, nós, trabalhando nessa área, claro que do ponto de vista da ciência da computação, nós temos desenvolvido, então, uma pesquisa na área da explicabilidade dos modelos de IA. Então, vou começar aqui fazendo uma pergunta para vocês. Quando vocês estão usando um software, um aplicativo, ou navegando na internet, vocês conseguem identificar se aquele sistema está usando inteligência artificial? Vocês já pensaram sobre isso? Bom, muitas pessoas foram já perguntadas, né, em várias pesquisas, e muitos atribuem sim, né? Que sim, eu consigo identificar se tem inteligência artificial ou não. Essa é uma resposta comum. Agora eu vou fazer outra pergunta. A segunda pergunta é, né, você compreende se, caso você tenha identificado em algum sistema que você usa, ou um aplicativo, que há inteligência artificial, você faz ideia, você compreende como aquele modelo de IA opera, como ele funciona, como ele recomenda algum produto, né? Então, essas questões, elas revelam, quando a gente pensa, né, nessas questões, a gente se dá conta que há muita coisa obscura, ou seja, a área de IA, ela não é transparente. E ela não é transparente para o usuário, né, para as pessoas que estão usando os produtos com IA, mas também ela não é transparente para quem está desenvolvendo, sabiam? Porque muitas vezes a gente vai desenvolver um modelo de IA e a gente vai construir esse modelo de IA e nós também não temos todas as explicações, toda a clareza de como ele está operando. Que características específicas aquele modelo, aquele sistema de IA está pontuando como mais relevantes ou não. Isso é muito importante quando a gente pensa que a inteligência artificial ela vai estar inserida no mundo, ela vai estar guiando, né, ela já está guiando o processo de tomada de decisão, está direcionando projetos de pesquisa, né, tantos casos, né, onde a gente vê e não há essa clareza, essa transparência sobre os modelos de IA. Então, aqui eu citei, né, alguns contextos em que todos nós já somos afetados pelos modelos de IA. Então, alguns são voltados para distração, entretenimento, tipo, que música eu vou ouvir, né? Mas alguns já começam a ser mais relevantes. Por exemplo, que medicamento eu vou tomar? Alguém vai me indicar, um médico, um profissional da saúde, e esse medicamento é resultado de um processo de pesquisa onde foi usada inteligência artificial. Por exemplo, o que está acontecendo com o nosso dinheiro no banco? Né? Quem está direcionando os nossos investimentos, as nossas aplicações, são seres humanos guiados por modelos de IA. Se nós temos também dúvidas, né? Nós vamos numa rede social buscar informação, pode ser até uma rede social profissional, uma rede social científica, ou nós vamos num repositório de dados, nós vamos fazer uma pesquisa, como aquelas informações vão ser selecionadas para nós, né? Então, nós já estamos sendo impactados pelos modelos de IA que fazem parte da nossa vida e muitas vezes nós não nos damos conta. Então, eu escolhi essa imagem porque reflete ali uma pessoa e várias caixas, né, vários cubos,
E, na verdade, quando nós vamos interagindo com as tecnologias, eu uso aqui essa analogia de como se nós tivéssemos várias representações em cada um dos contextos da nossa vida. Nós somos guiados por modelos de IA que usam recortes, facetas da nossa identidade. E essas facetas vão nos direcionando para caminhos, né, para decisões. E nós sabemos que hoje nós vivemos a ponta do iceberg da IA, que é a IA generativa, e que é só uma amostra, né, do que nós vamos ter nos próximos anos em termos de modelos de IA muito sofisticados e dos quais nós não viveremos mais sem, né? Então, por exemplo, os nossos filhos já não vão mais dirigir carros, vão ser conduzidos, né, pelos veículos. E por aí a gente já vai imaginando quantas coisas vão mudar nos próximos anos, né? E então nós temos essa questão. Então, mundialmente, tem sido discutidos princípios éticos para a IA. E aqui eu destaco, né, os 4 principais, que são os 4 princípios, que são o respeito pela autonomia humana, é o primeiro, o segundo é a prevenção de danos, o terceiro a justiça, e o quarto é a explicabilidade. E eu destaco aqui, né, coloquei em negrito, justamente porque é dentro dessa temática que na ciência da computação nós temos desenvolvido pesquisas, buscando tornar os modelos de IA explicáveis. Então, aqui eu vou explicar, né? Vou dar um exemplo de um modelo de IA que nós desenvolvemos aqui. Então, nós temos uma série de... Então, um modelo de IA, ele é uma representação matemática que ele é gerado por um processo de treinamento utilizando um algoritmo de aprendizado. Por exemplo, pode ser as redes neurais. Então, como eu estou falando aqui para vários professores de várias áreas, né? Eu achei interessante eu mostrar que um modelo de IA, na verdade, ele é construído a partir de exemplos. Então, aqui nós construímos um modelo com o intuito de identificar ou classificar as emoções dos alunos. Então, todos os alunos aqui autorizaram o uso das suas imagens. Então, nós coletamos várias fotos dos alunos em vários momentos de sala de aula e nós podemos visualizar aqui um modelo, um modelo que nós construímos. Então, a partir das fotos, nós treinamos, né, um algoritmo. Deixa eu passar aqui, né? Então, aqui tem as fotos dos alunos. Quando nós olhamos essa amostra, né, de alunos, nós vemos aqui que nós temos várias características. Nós temos a cor da pele dos alunos, a cor do cabelo, alguns estão com óculos, alguns têm barba. Eu me dei conta depois que nesse experimento, nessa turma, só tinham homens, né, só tinham meninos, então a nossa amostra é masculina, e cada um deles tem a sua personalidade. Uns são mais sorridentes, outros são naturalmente mais sérios. E essa amostra foi usada, então, para construir um sistema que, a partir da imagem, vai classificar ou vai atribuir uma emoção. Então, o que nós construímos aqui? Nós apresentamos para o modelo, essa é uma etapa que a gente chama de treinamento. Então, o modelo ele vai ser construído a partir de um aprendizado. Então, aqui eu até representei como uma caixa preta, né? Então, nós temos uma amostra de vários rostos em vários momentos da sala de aula e os alunos se identificaram. Eles disseram, eu estou alegre, eu estou triste, eu estou preocupado, né? Então, ali a gente tem as emoções possíveis que nós estamos trabalhando. E, vejam, o nosso modelo, ele é uma caixa preta. A maior parte dos modelos de IA, eles são caixa preta. Ou seja, se nós formos olhar o que tem em termos algoritmos, em termos computacionais, nós vamos encontrar números, nós vamos encontrar dados numéricos que não nos permitem inferir quais características desses indivíduos estão associadas a uma emoção de alegria, como o modelo aprendeu propriamente dito. Então, essa é uma questão. Então, quando nós vamos usar, né, esse modelo caixa preta, então aqui eu coloquei a imagem, né, de um aluno, o William, eu quero que ele me diga que emoção esse aluno está passando. E aí eu olho, o modelo classificou como surpresa. Mas por quê? Como que será que está certo? Será que não está? Então, a área da explicabilidade é uma área que vai atuar sobre esses modelos caixa preta, buscando construir explicações que permitam que os seres humanos passem a confiar, né? Ou que nós confiemos nos modelos, ou no mínimo que a gente entenda que tipo de raciocínio esse modelo está fazendo, que tipo de características ele está considerando para fazer essa inferência. Então, isso é muito importante quando se trata, então, de aplicações que envolvem, por exemplo, riscos, vida e tantas outras características, né? Na verdade, é um direito do ser humano saber
por que ele foi, por exemplo, teve um crédito cancelado, teve algum processo para o qual ele foi rejeitado, ou para uma vaga de emprego, né, que hoje a gente sabe muitas empresas, por exemplo, selecionam a partir de modelos de IA. Então, a explicabilidade da IA é essa área que trabalha sobre esses modelos e busca, então, a partir dessas análises, né, que são feitas, baseadas em modelos matemáticos, construir essa explicação. Construir uma resposta tanto para o usuário quanto para o próprio desenvolvedor. Se todos vocês quiserem, por exemplo, começar a desenvolver modelos de IA para uma determinada tarefa, para uma determinada área, bom, ok, vamos começar a construir. Mas será que nós vamos confiar nesse modelo? Que critérios, que características esse modelo está, né, se baseando para decidir? Então, a explicabilidade da IA, que é o tema, então, de um dos nossos projetos de pesquisa, ela se insere no contexto, né, de que hoje as ferramentas de IA, elas têm pouca transparência, que as decisões do modelo de IA nem sempre também são compreensíveis para os seres humanos, e outros aspectos importantes, que não mencionei ainda, mas os modelos de IA não são neutros. Eles podem ser imprecisos e eles podem conduzir a decisões discriminatórias ou conter ainda vieses. Então, mais alguma justificativa para a gente trabalhar. Então, dentro da nossa área da computação, nós trabalhamos com vários níveis de explicabilidade. Então, dependendo do modelo, dependendo da natureza do problema, né, explicabilidade numérica, pode ser visual, textual ou mista. E eu vou trazer um exemplo que nós estamos trabalhando agora, que busca, então, explicar como ocorre a classificação de uma imagem. Então, aqui a gente tem um estudo de caso na área de visão computacional. Nós temos um conjunto de dados que foi avaliado, então, para 7 imagens diferentes. Então, vejam, isso é um estudo computacional. Então, a nossa amostra são de imagens com determinadas características bem distintas, justamente para que a gente possa trabalhar essas questões de explicabilidade. Então, a gente tem, por exemplo, exemplos de paredes de muro, exemplos de céu, exemplos de folhagens, chão, né, cimento, janelas, caminhos e mato. Então, a partir dessas imagens, uma série de características foram analisadas e foram extraídas dessas imagens, relacionadas a padrões, por exemplo, RGB, HSI, vários padrões de processamento de imagens. Então, foram extraídas características dessas imagens. Aqui a gente vê, né, por exemplo, num padrão HSI, a gente vê que as classes, elas têm características bem distintas, né? Então, neste projeto, nós temos trabalhado com 3 tipos de análises. Análise SHAP. A maior parte dessas análises são baseadas em métodos da teoria de jogos cooperativos, que buscam, então, formar combinações, né, de características desses dados, para verificar quais dessas características realmente têm impacto na decisão de um modelo de IA. Então, vamos ver se eu apresento aqui para todos. Então, a gente tem trabalhado com essas 3 linhas, com os valores SHAP, com o Lime e com o Interpret ML. São 3 famílias, digamos assim, 3 correntes diferentes de avaliação de explicabilidade. E o que a gente busca? A gente busca avaliar uma predição calculando as contribuições de cada atributo, ou seja, de cada característica. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma rede neural. Então, muitos, né, pesquisadores da UX já estão bastante familiarizados com as arquiteturas de redes neurais. Então, numa rede neural, a gente tem entradas, a gente pode ter camadas de neurônios e a gente tem uma camada final, que é a saída, né, da rede neural. Então, a partir dos métodos de explicabilidade, o que a gente busca é mudar as entradas da rede neural. Então, eu tenho um conjunto de características, que são aqui esses atributos que estão na entrada da rede neural. À medida em que eu excluo um desses atributos e deixo os demais, e comparo o resultado obtido em termos de predição com o atributo e sem o atributo, se atribui um valor SHAP a esse atributo, e esse valor SHAP, ele é único, então, para cada atributo, e a partir das inúmeras combinações que eu posso fazer desses atributos, eu vou dimensionando qual é o impacto de eu usar ou não um determinado atributo para uma predição,
ou para o resultado de uma rede neural, aqui nesse caso. E esse tipo de análise, ele acaba sendo muito importante, ele acaba revelando que, em alguns casos, o modelo preditivo artificial não segue o mesmo raciocínio que um especialista na área, por exemplo, seguiria. Então, há uma diferença, né? Pode haver uma discrepância, ou pode ser que o modelo construiu uma generalização de um cenário, de cenários que não correspondem ao que acontece, né, com o especialista, quando o especialista vai deliberar, vai decidir, e isso revela, então, que o sistema da IA pode não estar sendo compatível com o raciocínio humano, né? Então, vejam se isso faz sentido para vocês, mas aqui a gente vê, por exemplo, um determinado neurônio, ele recebe uma entrada da rede neural e ele propaga esse sinal para vários, né, para todos os neurônios da camada seguinte. À medida em que eu tiro um neurônio e eu analiso como ocorre o comportamento daquela rede neural sem aquele atributo, eu começo a dimensionar a relevância de cada um desses atributos. E eu vou construindo o valor, ou seja, como cada um desses atributos contribui, de fato, nesse processo de decisão, né? Então, é um pouco, assim, até complexo aqui de explicar, né? Mas espero que esteja interessante. E aqui a gente vê, então, algumas visualizações que a gente tem observado. Então, quando a gente analisa esses dados, a gente vê alguns atributos que são mais relevantes para a classificação das imagens, outros que são pouco relevantes. Isso nos ajuda tanto em nível de desenvolvimento dos modelos, em nível computacional, quanto vai ajudar para construir aquele modelo de explicabilidade que eu preciso depois para justificar. Por exemplo, por que uma informação é necessária para um modelo, ou por que um modelo tomou algum caminho, né, de decisão, e se fez sentido ou não, né, para o contexto. Então, aqui a gente tem algumas das visualizações que são possíveis, né, e tudo isso, né, que eu tratei aqui, tem uma repercussão muito forte também em nível educacional. Aqui eu trago um exemplo de um slide que traz um recorte, né, da legislação da Comunidade Europeia em relação à IA. Então, alguns artigos, eles são bem específicos, e o último, né, na verdade aqui ele está em último, que é o direito de obter explicação. Então, todos os usuários da IA, eles precisam, né, isso já é uma regulamentação, eles vão ter o direito de, quando eles estão usando um modelo de IA, um sistema que usa IA, vejam, tem vários itens aqui que eu pulei, né, mas o primeiro, ó, direito de ser notificado sobre uma decisão exclusivamente automatizada, direito de notificação e acesso à informação sobre as lógicas envolvidas no processo automatizado, sobre as informações de importância e efeitos potenciais da tomada de decisão exclusivamente automatizada, direito de não estar sujeito a decisões exclusivamente automatizadas, de contestar uma decisão exclusivamente automatizada, de obter intervenção humana, e aí o último é esse que eu mencionei. Então, essa nossa pesquisa, ela vai se tornando cada vez mais relevante à medida que também no nosso país a regulação da IA vai acontecer e que todas as empresas que utilizam algum mecanismo ou algum modelo de IA, elas também vão necessitar construir esse modelo de explanação. Então, esse é um dos projetos que nós conduzimos e agradeço muito a atenção de todos. Muitíssimo obrigado, professora Karine, pela sua apresentação, pela trajetória dentro da nossa universidade, em ensino, pesquisa, colaborando na formação de nossos estudantes e também agora dos nossos estudantes do MBA em Gestão Estratégica do Ensino Superior, com alunos gestores da nossa instituição.